Vitor Mendes Alves, nascido no dia 13 de fevereiro de 1999, é o novo zagueiro do Fluminense. O jogador veio por empréstimo junto ao Atlético Mineiro e tem contrato de empréstimo com o Fluminense até o final de 2023, ou seja, uma temporada. Bem, tudo que você precisa saber sobre Vitor Mendes, você vai encontrar aqui nesse vídeo de raio-x do zagueiro que tá chegando ao Fluminense. Então deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo, compartilhe na rede social e me marca. Isso é bem legal também, eu sempre reposto, o raio-x dá muito trabalho pra fazer. Eu tô correndo contra o tempo ainda pra poder fazer o de Jorge e o de Keno, que são dois mais trabalhosos, mas tô correndo contra o tempo, porque tenho boas opiniões sobre eles também. Beleza? Mas hoje o assunto é Vitor Mendes, vamos embora pro raio-x do homem. Eu só esqueci de me apresentar, né? Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração, mas a gente abre falando sobre Vitor Mendes, zagueiro, como eu falei, chega ao Fluminense, mas na base ele jogou pelo Carajás, lá do Pará. Inclusive tem foto aí quando ele voltou até lá pra poder, enfim, ajudar ele na peneira. E Vitor Mendes, vocês vão ver, assim, uma das grandes coisas que eu pesquisei e pesquisando achei é o tamanho do cidadão Vitor Mendes. Gostei bastante, tá? Óbvio, a gente não pode confundir aqui a pessoa fora do campo com ela dentro de campo, né? São coisas separadas. Vocês vão perceber isso. Vale um detalhe, ele passou também pelo Paysandu, chegou a São Paulo e foi pro Inter de Limeira, né? Lá da cidade de Limeira, no interior de São Paulo, onde ele foi observado e contratado pelo Santos no Sub-17 ainda. Beleza? Esse é o resumo da base do Vitor Mendes. Veio do Pará, do estado onde ele nasceu, e chegou ao Santos através da Inter de Limeira. Depois eu vou ler aqui um pouquinho dele falando sobre a infância dele. Bem, chegou em 2016 e jogou a Copa do Brasil Sub-17 daquele ano. Ele estava no último ano dele de Sub-17. Foi titular na maioria dos jogos, fez gol contra o Internacional, mas foi eliminado pelo Fluminense nas quartas de final. Inclusive, ele não joga o jogo de Laranjeiras, é o único jogo que ele não joga naquela Copa do Brasil Sub-17, ele joga todos. No jogo de ida, né, em que ele jogou, o Fluminense venceu com gol de Evanilson, e no jogo de volta a gente venceu com gol de Samuel Granada, mas como eu falei, no jogo de volta em Laranjeiras ele não atuou. Subiu pro Sub-20, e no seu primeiro ano de Sub-20 se destacou na Copinha 2017. Lembrando, a gente estava em 2016, agora a gente foi para 2017, é o ano em que ele faz 18 anos, e já jogou a Copinha. Assinou um contrato profissional, como eu falei, foi um dos destaques, assinou um contrato profissional em agosto daquele ano, de 2017, com o Santos, renovando ali o seu contrato até 2022, ou seja, deu aquela esticadona quando fez 18 anos para poder assinar um contrato e ter um contrato longo. Era visto como algo bom em relação ao Santos, em relação a zagueiro, assim, era visto como alguém interessante. Só que um detalhe que eu não falei até agora é que, em alguns momentos, ele era volante. Até boa parte ali desse Sub-17 dele, ele atua como volante. Inclusive, eu vou botar uma narração aqui, que é de um jogo da Copa do Brasil Sub-20, achei pra exemplificar, mas você vai ter vários exemplos ali de escalações em que ele tá como volante, tá como camisa 5, tá com outros dois zagueiros, enfim. Ouve essa narração aí, que é da Copa do Brasil 2020, perdão, da Copa do Brasil Sub-20, em que tá narrando a escalação de Vitor Mendes e dá pra ver que ele era volante. Fernando Castro é o goleiro, a gente tem na lateral direita o Lucas, a zaga é composta por Wagner Leonardo, Matheus Guedes e, pra fechar essa linha defensiva na esquerda, temos o Matheus Marcelo. No meio temos Vitor Mender, Guilherme Nunes. Bem, mas de qualquer forma ele termina o ano já como zagueiro. Era titular do time Sub-20 do Santos, mesmo em seu primeiro ano de categoria. Ele tinha 18 anos em 2017 e mesmo assim era titular já do Sub-20. Na Copinha de 2018, ele já bem mais experiente, vira, sem dúvida, o grande destaque, ou um dos grandes destaques do Sub-20 do Santos. E acabou protagonizando uma situação curiosa. Ele faz um gol, ele bota a camisa debaixo, a bola debaixo da barriga, faz o gesto, né, pra quem sabe, né, o gesto de chupeta, assim, de dizer que vai ser pai, só que ele descobre que o exame deu negativo. E o filho que ele dedicou ali o gol, na verdade, não existia.
Enfim, toda sorte ao Vitor Mendes, que deu uma entrevista falando que quer ser pai e tal. Pelo que eu fustiguei ali de Instagram, ele ainda não é. Enfim, não sei qual é a situação, não sei se é a mesma namorada. Mas fica aí todo meu abraço ao Vitor Mendes pela situação curiosa. Mas outra não é uma situação curiosa, é uma situação emocionante. Lembra que eu falei que eu tinha uma situação interessante, que eu falaria do início dele? Bem, Vitor Mendes postou, eu vou deixar aqui do lado, essa imagem aqui, que é um post no Facebook pessoal dele. E na época alguém printou e tal, eu acabei achando esse print. Eu vou ler aqui um trechinho, que vou ler vou ler o texto inteiro porque vale demais. Venho aqui, através dessa publicação, falar um pouco do meu testemunho. Eu saí com 15 anos de idade de casa. Fui reprovado em teste, dormi em uma rede sem cobertor no frio. Passei fome em um lugar que tinha que dividir um pedaço de esfirra de carne com um cachorro todos os finais de semana. Troquei minha infância para correr atrás dos meus sonhos, na esperança de algo melhor para a minha vida. Precisamos amar uns aos outros como a si mesmo. Eu não tenho vergonha de dizer que meu pai vende picolé na rua. Vende, era presente. Que eu já fui um reparador de bicicletas, catava garrafa em troca de dinheiro. Pra mim, isso sempre foi e sempre será, e sempre está mais que um incentivo para vencer na vida. Acho que sempre será, né? Para as pessoas que desacreditaram de mim, me perdoem de todo o coração a todos se o que vou dizer é muito ofensivo. Mas na minha infância até os dias de hoje, me ofenderam, disseram que eu era apenas um jogador de merda, um lixo, apenas mais um nesse rumo, que eu estava perdendo meu tempo, que meu pai e a minha mãe tiravam de comer para dar minha passagem de ônibus para ir treinar, mas que Deus perdoe essas pessoas ruins. Hoje sou muito grato a meu pai e a minha mãe por nunca desacreditarem do meu sonho. Obrigado, família. Deus, obrigado pelas oportunidades da vida. Grato a tudo. Esse era o Vitor Mendes, zagueiro, um dos destaques do Santos na Copinha em 2017. E é legal a gente ver isso não para que, nossa, se comova com a história, não. Mas é legal a gente entender de onde veio e o raio-x serve justamente para isso. Em 2018, no meio do ano, o Atlético Mineiro solicita um empréstimo do Vitor Mendes e ele é emprestado do Santos para o Galo. E por lá ele chegou a completar um treinamento ou outro ali ainda em 2018 do time profissional, mas acabou jogando pelo Sub-20 mesmo, o Campeonato Estadual, o Campeonato Mineiro. Já em 2019, agora já no seu último ano de Sub-20, mais uma vez Vitor Mendes foi para a Copinha. Bem, a zaga sólida agora pelo Atlético Mineiro de Vitor Mendes, junto com o seu parceiro de zaga, garantiu apenas 2 gols sofridos nos 5 jogos em que ele atuou. Bem, ele até fez um gol de cabeça contra o Água Santa. Porém, ele não jogou contra o Volta Redonda, confesso que não achei o porquê ele não joga essa partida. E o Galinho, que é como eles chamam, né, o time de base do Galo, foi eliminado pro Volta Redonda por 2-0, justamente quando ele não jogou. Se destacando no Brasileirão Sub-20, também em 2019, ele foi inscrito no meio do ano na Copa Sul-Americana Profissional pelo Atlético Mineiro. E daí começou a ser relacionado ao o segundo jogo, na verdade, que ele é relacionado já é um jogo na Colômbia, já pela Sul-Americana, seguiu ali conciliando do meio pro final do ano ser relacionado pro time principal na reserva de Léo Silva e Hever, 2 zagueiros históricos do Atlético Mineiro, com os jogos de fato no Sub-20. Então assim, ele não entrava em campo pelo profissional, mas estava sempre ali no banco e estava sempre atuando pelo Sub-20 do Atlético. Inclusive ao longo do ano, quando ele não era relacionado, aconteceu até dele ir como torcedor pro estádio, como nesse vídeo aí, inclusive, que tá passando aqui do lado dele no jogo contra o Santa Fé, indo pro Mineirão para poder assistir o jogo da Sul-Americana. Ao final daquele ano, o Atlético Mineiro queria manter o empréstimo, o Santos recusou a manutenção do empréstimo, o Atlético então decide comprar o jogador por R$400 mil. E a partir daí, Vitor Mendes, em 2020, era em definitivo jogador do Atlético Mineiro. Começou o ano de 2020 e, bem, comprado o Vitor Mendes, mas era uma visão de futuro. Zagueiro de 20 anos, ia fazer 21 ao longo do ano e tal. Já começa, na verdade, o ano com especulações de uma possível saída dele para Portugal. E vamos lá, tá? Ele estava cheio de moral, Portugal ele acabou não indo, mas vem comigo que em 2020 a gente vai passear muito.
com o Vitor Mendes, mesmo com pandemia. Vamos lá, tá? Ele ainda estava sem espaço no Atlético Mineiro principal, o zagueiro é sempre mais complicado, ele foi emprestado ao Guarani no início da temporada para jogar o Campeonato Paulista. Só que a gente está em 2020. E bem, vem a pandemia já em março, ele tinha sido relacionado para um jogo só do Guarani. E como o campeonato não voltou até maio, né, que era justamente quando acabava o empréstimo de Vitor Mendes, o Galo não aceita reemprestar o Guarani e ele acaba voltando ao Atlético Mineiro. Só que ele é novamente emprestado, dessa vez para o Campeonato Mineiro, para jogar no Boa Esporte. Jogou pelo Boa Esporte, inclusive a estreia dele, foi finalmente a estreia dele no profissional. Foi só em 2020, quando um jogo contra a Patrocinense lá do Campeonato Mineiro. Jogou mais 3 vezes pela Série C, e aí foi quando veio o convite para ele ser emprestado, né, para ele ir para o Figueirense, através também de um empréstimo do Atlético Mineiro. Elano Bloomer, né, mas o Elano, que tinha sido treinador dele também na base, gerente ali na base do Santos, já conhecia o Vitor Mendes, era treinador do Figueirense e faz esse meio de campo com o Atlético Mineiro, que era, obviamente, também interessante para o Atlético, emprestar para ele ganhar rodagem na Série B ao invés da Série C. Daí Vitor Mendes, que já tinha começado vindo de Santos para BH, de BH ido para Campinas, de Campinas para Betim, que é o Boa Esporte, não sei exatamente, Tuiutaba, não sei onde fica, mas enfim, voltado para Minas Gerais e agora de Minas Gerais ia para Santa Catarina para poder jogar a Série B pelo Figueirense. A graça é que Elano era um grande vínculo ali com ele e ele chega, joga 3 jogos e Elano é demitido e vem Jorginho e foi na mão de Jorginho que Vitor Mendes acabou crescendo. Ele era um dos destaques do time na Série B, reforçou a zaga do time do Figueirense e isso era reconhecido, assim. Ele chega e pouco depois o Figueirense, até que disputou o rebaixamento do campeonato inteiro, consegue uma sequência de vitórias, consegue uma sequência sem levar gols. Porém, apesar dos esforços do Vitor Mendes, o Figueirense acabou rebaixado para a Série C no final da temporada de 2020, que é aquela que já acaba em 2021. Segundo o Jorginho, ao final da temporada, ele até queria manter o Vitor Mendes, mas ele sabia que era um jogador caro e que, obviamente, tinha muito mercado, além do que o Figueirense jogaria na Série C no ano seguinte. E, de fato, tinha mesmo. A temporada de 2021 começa colado na de 2020 e, como o Jorginho disse, o Figueirense caiu, mas o Vitor Mendes subiu. Exatamente. O jogador foi reemprestado pelo Atlético Mineiro, dessa vez para o Juventude, que havia voltado para a Série A. Bem, agora já com 22 anos, Vitor Mendes iria jogar o seu primeiro grande teste, né, que era jogar, de fato, numa Série A do Campeonato Brasileiro. E aí aqui nesse trecho eu vou passar rápido, porque tem opinião daqui a pouco sobre essa parte dele no Juventude. Mas ele foi titular o tempo inteiro, ele fez o primeiro gol dele na carreira pelo Juventude, na Copa do Brasil contra o Muricy de Alagoas. Foi um dos destaques do time jaconeiro, né, o Juventude, na Série A de 2021. E vale a lembrança, a lembrança de que foi na derrota do Fluminense lá por 1-0, o gol é justamente dele. Aqui de cabeça no meio, me parece, do Vitor Mendes, zagueiro. 1 para o Juventude, 0 para o Fluminense. E agora, daí pra frente, vamos falar dele no Galo, no Juventude, mas, na verdade, depois a gente volta pra definição final, porque a gente vai ouvir agora, primeiro, o Beto Guerra, Web Rádio Galo, falando sobre a passagem dele no Atlético Mineiro. Assim, não tem muito o que dizer, né, Beto? Mas vamos ouvir o que o Beto disse sobre a passagem dele no Galo. Já com o Beto Guerra aqui, eu pedi pro Beto pra ele poder falar sobre o Vitor Mendes, assim, não necessariamente sobre o jogador, porque ele praticamente não jogou no Atlético, mas principalmente sobre as transferências dele. O que aconteceu? Por que o Atlético não aproveitava Vitor Mendes? Então, na verdade, a gente vai ouvir até um pouco mais sobre os outros fatores do que exatamente sobre o Vitor Mendes. Mas vamos entender assim, isso me despertou. Você vê nesse vídeo também se despertou dessa curiosidade? Cara, por que o Atlético emprestava sempre o Vitor Mendes e não ficava com ele? Vamos entender o contexto com o Beto Guerra. Fala, meu amigo Gabriel Amaral, Beto Guerra na área, para falar sobre Vitor Mendes, ele que surgiu na base do Atlético, se destacou, o torcedor até esperava que ele ganhasse oportunidades, mas foi emprestado à Juventude ano passado e fez um Brasileirão muito bom. Ele e o Guilherme Castilho, inclusive, que foi vendido para o Ceará. O Vitor Mendes foi um dos destaques, chegou no Atlético nesse ano e com o Turco ele teve algumas oportunidades no Mineiro. Ele não foi mal, só que o Atlético já tinha
o retorno do Júnior Alonso, o Nathan Silva, que jogou muito ano passado, o Hever, o Igor Rabelo. Então, acabou que quando as competições mais importantes chegaram, o Vitor Mendes perdeu espaço e acabou sendo reemprestado ao Juventude. Nesse brasileiro, eu já não acompanhei tanto, mas parece que ele não foi tão bem, até mesmo o próprio Juventude, né, que acabou caindo. Mas ele não foi muito aproveitado no Atlético, mais por uma questão de elenco mesmo, né, jogadores no elenco atleticano que foram bem ano passado, a volta do Alonso, que foi vendido para o Krasnodar da Rússia, mas com a guerra ele acabou voltando por empréstimo, assumiu a titularidade novamente, e aí ele seria o quinto zagueiro do Atlético, e para ele jogar, o Atlético acabou reemprestando. É um bom zagueiro. Bem, fomos pro Roberto aqui, mas ainda não é o Roberto. Vamos continuar no... Aliás, Roberto, né? Beto Guerra e Roberto Peruzzo. Mas falando ainda então sobre a passagem dele no Galo, que eu vou voltar aqui pra deixar a cara do Beto Guerra aqui, deu pra gente poder entender então um bocado, né? Assim, ele sempre era uma opção abaixo. Foi pro Figueirense, foi bem, voltou. Tem Hever, tem Léo Silva, tem Igor Rabelo, emprestado. Aí vai bem no Juventude, volta... A gente tem fulano, Júnior Alonso voltou, Nathan Silva, emprestado de novo. Então, falta de oportunidade. Não sei se vai ser muito diferente nesse caso dele no Fluminense também não, né? Porque acho que é a primeira vez que ele tá sendo emprestado pra um time que... Vamos lá, a gente tá no início da temporada, mas... Eu, como tricolor, eu digo que o Fluminense tá no mesmo nível acima do Atlético Mineiro pra essa temporada. O Atlético tá perdendo muitos jogadores. Então, acho que é a primeira vez que ele vai passar por isso. Agora a gente vai ouvir, na verdade, o Roberto Peruzzo, que é jornalista do GE. Globo. Eu vou apresentar ele aqui, na verdade, um pouco melhor, né? Ele é jornalista do GE. Globo, cobre o Juventude lá em Caxias do Sul, pelo GE, e ele acompanhou as 2 temporadas, tá aí na tela já o Roberto Peruzzo, acompanhou as 2 temporadas do jogador do Juventude, agora jogador do Fluminense, Vitor Mendes, lá pelo time jaconeiro. Vamos ouvir, e durante a fala dele, eu vou botar alguns vídeos que vão ilustrar um pouco o que ele vai falar, beleza? Mas vamos ouvir e vamos concentrar aqui no que o Roberto vai falar. A passagem do Vitor Mendes pelo Juventude pode ser dividida em 2 fases bem distintas, dá para se dizer assim. Isso porque em 2021 ele é um dos principais destaques da equipe, desde o Campeonato Gaúcho, quando ele é emprestado pelo Atlético Mineiro. São 45 partidas com 3 gols marcados, sendo que no Campeonato Brasileiro ele se consolida como o principal nome do sistema defensivo alviverde, ficando na frente até de nomes mais experientes como Kleberson, ex-Atlético Paranaense, Rafael Foster e também Juan Quinteiro, que na última temporada jogou pelo Vasco. Ele então se consolidou como grande nome, apesar da pouca idade, tinha 22 anos de idade. Vale destacar, não é só a idade, é o fato dele nunca ter jogado Série A. Né? Tinha esse detalhe também. E se destacava pela boa recomposição, principalmente quando o Juventude, com a linha de 4, acabava avançando um pouquinho e pressionando o adversário. Ele tinha como principal destaque a velocidade de recomposição. Importante para Fernando Diniz. Explosão na recomposição, o time vai. Então nessa explosão de volta é algo importante. Ajudando muito nessa busca por impedir os contra-ataques dos adversários, e também se destacou também na bola aérea. Dá para se destacar que foi, até pelo encaixe dos colegas que teve no sistema defensivo, acabou sendo um dos grandes nomes do Juventude na campanha de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. E a bola aérea você já viu por esse raio-x, é o destaque dele desde a base, né? Depois ele retorna para o Atlético Mineiro. E é importante fazer esse recorte agora. Ele retorna para o Atlético Mineiro para 2022, é o que o Beto já falou, dos 3, 4 jogos que ele joga com o Turco. Até esse momento aqui, tudo isso que o Roberto falou foi em 2021, quando o Eduardo Barros, auxiliar do Fernando Diniz, o atual auxiliar junto com o Marcão auxiliar permanente, ele é o auxiliar do Fernando Diniz, estava no Juventude. Inicia-se 2022, ele volta pro Galo e o Eduardo Barros vem pro Fluminense no meio do ano, em maio, com o Fernando Diniz. Então, assim, o Vitor Mendes volta pro Juventude na mesma época que o Eduardo Barros já saindo do Juventude. Tô falando isso pra vocês sacarem na indicação. O que o Eduardo Barros viu dele lá no Juventude, obviamente que o scout acompanhou também depois, etc. Mas
pra você entender a referência positiva que o Diniz teve do jogador, né? E aí a gente vai agora pro 2022. E volta para o estádio Alfredo Jaconi já em meio à campanha ruim do Juventude no Campeonato Brasileiro de 2022. A partir disso, ele não consegue manter o mesmo nível de atuação que teve em 2021, claro, levando em conta também o aspecto coletivo do Juventude, que estava bem enfraquecido e já encaminhava para um rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. A partir do seu retorno, ele é utilizado ao lado de Rafael Foster, ao lado de Paulo Miranda, e no primeiro momento até não compromete, mas também não se mostra uma das principais valências da equipe. Em um momento, com um time com a pior defesa da competição, o então técnico do Juventude, Humberto Lousi, acaba optando por utilizar... Horrível! Nossa, muito ruim! O Humberto Lousi. Nossa, mas muito ruim. É ruim pra Série B. O jogador numa linha de 3 zagueiros. E aí pode-se dizer que foi um dos momentos mais complicados dele no Juventude, porque ele se mostrava perdido dentro de campo, até mesmo na questão do seu posicionamento, com o Paulo Miranda, Rafael Foster, que foram os principais jogadores que jogaram ao seu lado, e também o Nogueira. Então ele acabou... Sim, Nogueira, aquele. Igor Nogueira, aquele. Acabou se perdendo nesse momento. Já na reta final, com o time já rebaixado, ele volta a atuar numa linha de 2, ele e Paulo Miranda, e os dois acabam cometendo os vários erros, e até o Vitor Mendes cometendo alguns erros que são incomuns para ele, como questão de passes errados na transição ofensiva. Sofreu alguns gols assim, errando passes e proporcionando a oportunidade para o adversário e cometendo pênaltis. Mas, no geral, o Vitor Mendes tem bons números no Juventude, são 66 jogos, 4 gols marcados. Além disso, na maioria dos jogos, criou uma identidade, principalmente em 2021, criou uma grande identidade com a torcida, isso que possibilitou o seu retorno na atual temporada para o Juventude. No entanto, numa barca furada, dá para se dizer assim, ele acabou sucumbindo como o restante do elenco alviverde. Aos 23 anos, acredito que ele, com o Fernando Diniz, vai poder aprimorar muito mais também essa parte de participação no jogo, no momento ofensivo, e como zagueiro e por ser rápido, eu acho que ele vai agregar muito, principalmente quando o Fluminense estiver agredindo o adversário e precisará se recuperar e impedir o contra-ataque do adversário de forma imediata. Ele é muito bom nisso e se destacou aqui no Juventude. No total são 66 jogos, 4 gols, um deles, aliás, contra o Fluminense em 2021, um gol importante na vitória do Juventude por 1-0 contra o Flu no estádio Alfredo Jaconi, na reta final do Brasileiro. Esses 3 pontos que acabaram sendo muito importantes para que a equipe, naquele momento, se garantisse na Série A do Campeonato Brasileiro de 2022. Vitor Mendes, no meu ver, pode evoluir muito no Fluminense e é uma peça que vai se encaixar muito bem no que procura o Fernando Diniz para os seus zagueiros. Valeu, Roberto, e valeu, Roberto da Web Rádio Galo também. Valeu os dois. Vamos passar para minha análise geral, e aí eu dou aquela fechada sobre o Vitor Mendes. Minha análise sobre o Vitor Mendes, minha questão final aqui, é de que, assim, se tudo der certo, é uma contratação que a gente vai usar pouco, porque a gente confia em Manuel e Nino, e a gente, obviamente, se deu errado em alguma coisa deles, né, não deu certo. Então, acho que se tudo der certo, a gente vai usá-lo poucas vezes. Mas é um zagueiro que eu acho que tem atributos que favorecem ao esquema e a forma como o Fernando Diniz gosta de jogar. Porém, assim, a gente não pode ignorar o 2022 dele. É fato isso, o 2022 dele não foi bom. Mas a gente pode colocar alguns pontos que diferem do 2021. Ele chega no meio da temporada do Juventude. A gente sabe que chegar no meio da temporada é algo ruim, a gente viu isso em alguns exemplos recentes do Fluminense. E, sem contar o fato de que o Juventude era um catadão de rebaixado do meio do campeonato pra frente. E foi treinado na parte em que estava jogando a Vera por Humberto Lousi, por exemplo. Então era um time já muito enfraquecido, muito fraco, que largou o campeonato no meio. Então, obviamente, isso gera desmotivação, isso gera problemas também pro Vitor Mendes. Em relação ao 2021, que eu acho que é a grande temporada da vida dele, é a Série A, é ficar na Série A, é um desempenho bom, acho que é um desempenho bom, e para um zagueiro que é jovem é promissor. Isso torna como um zagueiro promissor. Acho uma boa contratação? Acho que pode ser. É um zagueiro jovem e que, novamente, o Fluminense traz para, na teoria, não usar.
Se der tudo certo, Manuel e Nino não deixarão brechas, como foi em 2022. A diferença é o modelo do negócio, mas na verdade a chegada do Vitor Mendes é tal qual a chegada do David Duarte, que a gente vai ter um zagueiro que quando atuou por outros clubes atuou bem, no caso do David Duarte era só o Goiás, no caso do Vitor Mendes foram 2.000 clubes mais ou menos, mas quando atuaram por outros clubes atuaram bem e chegam com uma chancela de zagueiro promissor. No caso do Vitor Mendes ele é mais jovem, porém vamos destacar, também vem por empréstimo, né? Então não vem com uma moral tão grande assim de contrato de longo prazo com o Fluminense. Então, assim, acho que é uma contratação boa que eu torço para que não seja usado. Mas se for utilizado, pelo que a gente mostrou aqui no Raio-X, é um cara que vai dar vida, porque valoriza cada momento ali da sua carreira, até pela sua história de vida, mas, além disso, também dá pra gente dizer que é um zagueiro de qualidade que já teve uma má fase e já suportou essa má fase no Juventude. Vamos ver como é que vai ser jogando agora num clube de massa como o Fluminense. Toda sorte ao Vitor Mendes, toda sorte ao Fluminense. Tamo junto, esse foi mais um Raio-X. Deixa o like aqui embaixo, tá? Na moral, tô tentando concluir os Raio-X. Dá trabalho pra cacete. Tamo junto? Posso contar com isso? Então beleza. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.